Fala galera, beleza? Hoje nós vamos dar mais uma dica para o exame de suficiência contábil. Hoje vamos falar sobre o custo padrão. Vamos falar sobre o seu conceito e sobre os seus cálculos aplicados a uma questão que já foi objeto de cobrança no exame de suficiência, certo? Agora vamos dar início à nossa dica e vamos começar falando sobre o conceito de custo padrão. O custo padrão é aquele custo de produção que a empresa irá determinar como meta, mas existe uma breve observação a ser feita, pois nem sempre essa meta será necessariamente alcançada. O que isso quer dizer? Quer dizer que o custo padrão é o custo pré-estabelecido por uma entidade industrial que ela está disposta a gastar para fabricar o seu produto ou os seus produtos, certo? Porém, nem sempre esses custos eles são alcançados. Por quê? Porque pode ocorrer variações na matéria-prima, no valor da mão de obra, certo? Ela pode gastar mais ou até mesmo a menos, certo? E a quantidade, o valor que ela vai gastando com esses materiais, isso pode provocar um desvio do custo padrão, favorável ou desfavorável para a entidade, certo? O que é o custo padrão? Qual a diferença entre o custo padrão e o custo real? O custo padrão é aquele custo que a empresa está determinada a gastar para poder fabricar o produto. O custo real é o custo que a empresa realmente incorreu para poder concluir aquele produto, correto? Para a gente poder fazer o cálculo, efetuar o cálculo do custo padrão, nós vamos utilizar dois conjuntos de dados, que são o conjunto de dados do custo padrão, o valor e a quantidade padrão que a empresa está disposta a gastar, e o valor e a quantidade real que a empresa gastou após ter concluído todos os seus produtos, correto? E para a gente calcular o custo padrão, nós vamos utilizar de quatro formulazinhas aqui, como vocês podem ver. A primeira fórmula trata sobre a variação do preço, né? No caso aqui é a matéria-prima, mas poderia ser da mão de obra ou qualquer outro custo específico, correto? Só vai trocar a nomenclatura aqui, porque a fórmula se aplica a todo e qualquer custo específico que você queira determinar. Como na prova do CFC eles cobram mais matéria-prima, eu coloquei aqui a matéria-prima, correto? Então, a primeira fórmula trata sobre a variação do preço da matéria-prima, a segunda trata sobre a variação da quantidade dessa matéria-prima, a terceira trata sobre a variação mista, certo? Que vai ficar entre a diferença, aliás, da multiplicação da variação do preço com a variação da quantidade, correto? E temos aqui a variação total, que é a soma da variação do preço, variação da quantidade e a variação mista, correto? Agora vamos aplicar uma dessas fórmulas aqui à nossa questão, pois geralmente a questão vai exigir que você calcule uma dessas fórmulas, vai exigir um desses pontos, ou a quantidade, ou o preço, ou a variação mista, correto? Raramente ela vai pedir a variação total do produto. Vamos lá a uma questão que eu trouxe aqui como exercício para a gente fazer, responder. Vamos lá. A questão 29 do Exame de Suficiência 2018.1, organizado pela banca Consulplan. Vamos lá, vamos ler aqui e logo após vamos interpretar a questão e respondê-la. Vamos lá. Uma indústria produz apenas um produto e utiliza apenas uma matéria-prima em sua fabricação. A equipe de contabilidade gerencial efetua mensalmente uma confrontação entre o custo real e o custo padrão. A análise da variação ocorrida entre o custo padrão e o custo real da matéria-prima é parte relevante do controle de custos. O custo padrão da matéria-prima para uma unidade do produto é 1.100 quilogramas, sendo que 1 quilograma é R$ 150, correto? Então a empresa está disposta a gastar na fabricação de um produto R$ 165 mil, que no caso é o valor de R$ 150 da matéria-prima, com a quantidade realizada de 1.100 quilos, que é para fabricar o produto, correto? A quantidade que o produto consome de matéria-prima. Porém, para o mês de maio de 2018, a indústria apurou que o custo da matéria-prima para a unidade do produto foi de 198 mil, não foi de 165, como ela determinou como padrão,
o custo real foi de 198 mil. Sabe-se que em maio de 2018, o preço da matéria-prima sofreu um aumento de 10%, certo? Ou seja, esse valor aqui de R$ 150 sofreu um aumento de 10%. 10% de 150, 15 com mais 150, ou seja, ele comprou essa matéria-prima por R$ 165 o quilo. Beleza? E a quantidade real utilizada da matéria-prima para poder concluir o produto não foi de 1.100, foi de 1.200. Eu separei aqui, nessas duas tabelinhas aqui, o custo padrão, que a empresa determinou como meta, e o custo real, que a empresa incorreu para poder concluir o produto. Primeiro, ela determinou que o preço da matéria-prima seria R$ 150 o quilo e o consumo dessa matéria-prima seria de 1.100. Porém, ela comprou a matéria-prima a 165, 10% mais cara do que o custo padrão, e gastou 100 quilos a mais do que a quantidade que ela terminou como padrão para consumir dessa matéria-prima. Utilizou 1.200 quilos, totalizando o custo aí de 198 mil, correto? Considera-se apenas as informações apresentadas. A variação desfavorável no custo da matéria-prima no mês de maio de 2018, devido ao aumento no preço, foi de... Então, ele está pedindo aqui a fórmula do preço, né? A formulazinha lá, a formulazinha número 1 que a gente estudou agora há pouco. A gente conheceu agora há pouco. Essa daqui, ó, variação no preço da matéria-prima, que é o preço padrão menos o preço real, multiplicado pela quantidade padrão. Então, eu vou pegar aqui, vou até copiar essa formulazinha aqui para a gente utilizar ali embaixo. Vou pegar ela aqui. Vou colocar ela aqui embaixo, para a gente poder utilizar ela. Pronto. Vamos aqui, vamos pegar a variação da matéria-prima. Vamos pegar o preço padrão. O preço padrão que ela estava determinada a gastar foi R$ 150. Ctrl C e um Ctrl Vzinho aqui. Pronto, R$ 150. E o preço real que ela gastou foi de 165 por unidade. Correto? 165 por unidade. E a quantidade padrão que ela estava determinada a consumir era de 1.100 quilos. 1.100. Exatamente. Então, fazendo esse cálculo aqui, 150 menos 165 vai dar menos 15. Não é isso? Menos 15 vezes menos 15 vezes 1.100. Vai dar um valor de 16.500. Então, o valor desfavorável aqui, que a empresa gastou a mais com a matéria-prima, foi de 16.500. Resposta da questão, letra C, correto? As questões de custo padrão, pessoal, são bem simples. A maioria delas se resolve com a aplicação dessas 4 fórmulas, de uma dessas 4 fórmulas, beleza? O caso assim mais trabalhoso será se a questão pediu a variação total, correto? Que você vai ter que calcular todas as variações anteriores, a mista, a quantidade e preço, correto? Então é isso, pessoal. Queria passar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço e até a próxima dica.